Olá, eu sou a professora Neiva Alfaia e no vídeo de hoje vamos falar sobre o planeta Terra. O ser humano, ele realiza inúmeras viagens ao redor do mundo. Ele conhece até mesmo mais o espaço do que o próprio planeta. Mas por que será que isso acontece? Não é verdade? Até hoje, tudo o que sabemos sobre a estrutura da Terra é baseado em estudos indiretos. E é graças a esses estudos que sabemos, por exemplo, que a Terra é composta por rochas sólidas e rochas derretidas. E todo esse material está organizado basicamente em 3 camadas: crosta terrestre, manto e núcleo. E é sobre essas três camadas e mais outras coisas que vamos aprofundar no vídeo de hoje. É no planeta Terra, que vivem os seres animais, que vivem os seres tanto terrestre quanto aquático, nós, seres humanos, e toda a vida vegetal e animal. Bem, a crosta terrestre é a mais fina e a mais externa camada da Terra. Ela tem como espessura entre 5 a 70 quilômetros. É também constituída por basalto e granito. Por ela ser a camada mais fria, ela possibilita a vida na Terra. E na década de 70, na região da Rússia, o ser humano conseguiu perfurar cerca de 12 quilômetros. E à medida em que eles perfuravam, eles perceberam que a temperatura se elevava. Então, foi interrompido os estudos. Nessa crosta terrestre é subdividida em duas: crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental, como o nome já remete, a continente. Crosta continental, nós estamos sobre ela, e o ponto mais alto é o Pico do Everest. E temos também a crosta oceânica. A crosta oceânica é o assoalho do oceano, E essa crosta oceânica tem a espessura entre 5 a 10 quilômetros. E seu ponto mais profundo estão nas fossas marianas, é o ponto mais profundo do oceano. E a crosta continental tem a espessura entre 30 a 80 quilômetros, varia. Bom, vamos para a segunda camada da Terra, que é o manto. Bem, o manto é a segunda camada da Terra e em profundidades que vão entre 30 quilômetros abaixo da costa, até 2.900 quilômetros. A sua temperatura é elevadíssima e pode atingir 2.000 graus Celsius. Sua composição é de silício de ferro e de magnésio. Ela é a maior camada da Terra. Ocorrem vários fenômenos na crosta, como vulcões e terremotos, que nós vamos falar um pouco à frente, por causa de uns movimentos que acontecem dentro dessa camada, dentro do manto. Vamos falar um pouco mais à frente. Chegamos na terceira camada, o núcleo. O núcleo é a camada mais interna e com a temperatura que varia entre 3.000 graus Celsius a 6.000 graus Celsius. Ela tem cerca de 7.000 quilômetros de diâmetro e ela se localiza logo abaixo do manto, É a camada mais interna. Existe a camada externa, o núcleo externo e o núcleo interno. Então, sabemos que o núcleo é o centro, da Terra, é uma camada mais central da Terra e também, com certeza, a mais quente. A temperatura dela é algo que não conseguimos nem imaginar de tão
quente que seja, e chega até a se aproximar do calor do Sol, mais ou menos. Vamos agora falar um pouco do vulcanismo. O que é esse vulcanismo? Ele é um processo no qual o magma é liberado na crosta na forma de lava. É quando se resfriam da origem às rochas e podem fazer com que o solo seja fértil. Bom, por que ocorre o vulcanismo? Aqui, na camada manto, como eu já havia falado, se vocês puderem observar, na primeira imagem tem uma rachadura, né? E através dessa rachadura, o líquido não chega a ser líquido, mas chega a ser pastoso. Ele passa entre essa rachadura que vai fazer com que esse material seja expelido em forma de lava. Tem o magma, onde há uma maior concentração desse líquido, né, que fica dentro da câmara magmática, e quando ele vai sair, ele se torna a lava, ele sai através da cratera. Essa é a imagem de um vulcão. O vulcanismo é quando a lava já está fora do vulcão, que acontece dentro é quente, mas quando a lava está escorrendo por fora do vulcão, ela vai resfriando e isso vai se formando rochas. Por quê? Porque acontece o resfriamento. Dentro da camada é mais quente e na crosta terrestre é a camada mais fria, e nesse processo vai resfriando as rochas, né? E o que acontece? Essas rochas também fazem com que o solo fique fértil. Na imagem de cima é a lava escorrendo aí pela rua, e o carro coberto por essa fumaça, por esses materiais que saem do vulcão. Essa é uma cidade atingida pelo vulcão. Essa fumaça se chama piroclastos, né? E tomou conta do carro. Esse é o processo de vulcanismo. Os terremotos. Os terremotos, eles são tremores que ocorrem na crosta, causada pela movimentação das placas tectônicas. Os terremotos, como vocês podem observar, temos uma imagem do antes, na rua, né, uma cidade, e o depois de um terremoto, como é que ficou. Além dos terremotos, podem ocasionar também as tsunamis, que é essa imagem logo ao lado, ocorre as tsunamis também. Mas por que ocorrem esses dois fenômenos? Terremotos e tsunamis. Bem, vamos lembrar um pouco o que são placas tectônicas. Se vocês puderem observar na imagem, elas são subdivididas. O nosso continente, o continente americano, ele está exatamente quase todo no meio da placa. O Brasil, por que no Brasil não ocorrem terremotos, né? Porque os terremotos, eles acontecem geralmente nas pontas das placas. Se você observar, o Brasil não está próximo dessas pontas de placa para ocorrer esses terremotos. Às vezes podem acontecer uns tremores, mas são pequenos. Então, as placas tectônicas, vocês podem observar na imagem, que são placas que estão abaixo de nós. Abaixo, nós estamos sobre as placas tectônicas. O que acontece nessas placas? Existem os movimentos das placas tectônicas. No primeiro movimento ocorre o afastamento entre elas. Nesse afastamento, podem ocorrer terremotos devido a esse afastamento, devido a elas sobreporem umas sobre as outras e devido a elas passarem
uma do lado da outra. Esses movimentos fazem com que ocorram terremotos e tsunamis quando ocorrem abaixo do oceano. Por isso que ocorrem os tsunamis e os terremotos. São o choque ou quando elas se sobrepõem uma sobre a outra ou quando elas passam uma do lado da outra, né? Então isso acaba ocasionando o terremoto, se for nos continentes, na placa continental, né? Ou se for no oceano, vai ocasionar a tsunami. E por isso que ocorre terremotos e tsunamis. Então, esse foi o vídeo de hoje. Recapitulando, falamos sobre as 3 camadas da Terra, a crosta terrestre, que é subdividida em crosta oceânica e crosta continental. Falamos sobre o manto, né? Falamos sobre o manto, que é a segunda camada da Terra e é a maior. Falamos sobre o núcleo, que é a parte mais central das 3 camadas, que é o centro da Terra. Falamos sobre o vulcanismo, por que ele ocorre, de onde esse material vem, por que é tão quente, por que entra em contato com o solo, ele resfria. Falamos sobre terremotos, por que eles acontecem, as placas tectônicas e os movimentos das placas tectônicas. Então, se você gostou, curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quando tiver mais vídeo, mais aula, você vai ser notificado. Então, é isso aí, deixa o like e bora lá.